No vídeo de hoje nós vamos ver o que o Diário do Oden pode revelar. Será que lá tem algum segredo sobre o One Piece ou até mesmo revela o que é esse tesouro? Vamos ver também se o Sunny é a Pluton e se o Frank utilizou as plantas dessa arma para construir o navio. E também vamos ver se o Shanks já está no nível do Roger ou até superou. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Você pode mandar sua pergunta nesses dois locais e pode até repetir sua pergunta que a chance dela aparecer é maior. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, se você quiser ser mais efetivo aqui no canal, além do seu comentário e do seu like, cogita fazer parte dos membros, ver todos os níveis e todas as recompensas, que eu acredito que vocês vão gostar. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aleatório Spoiler perguntou: Mano, você acha que a Tsuru, na juventude, podia bater de frente com a Big Mom? Ou ela não tinha força o suficiente pra isso? E aí, o que você acha? Bom, mano, muita gente menospreza a Tsuru por ela ser velha e uma mulher, mas muita gente não lembra que ela fazia parte do trio monstro da marinha juntamente com Garp e Sengoku. Esses dois aí que são os monstros na marinha e já enfrentaram ali inimigos como Roger, Shebeck, Barba Branca e inúmeros outros. Então, como ela fazia parte desse grupo, provavelmente ela tinha força ali parecida com a deles, ou um pouco mais baixa. Eu não apostaria nisso, mas apostaria que era muito parecida com a força deles. Então, na juventude, eu aposto que ela teria força o suficiente para bater de frente com aquela Big Mom do passado, que estava ali na sua juventude também. Isso aí é tão verdade que mesmo depois de velha, ela continuou sendo temida. O próprio Doflamingo, toda vez que via ela, partia, peidava na farofa e não queria nem lutar, ou não cogitava nem lutar contra ela. Ele sempre fugia. E a gente sabe o quão forte ele é. Então, mesmo depois de velha, ela continuou sendo temida pela sua força. E isso mostra o quão realmente ela poderia ser forte lá no passado. E aí eu aposto que ela poderia bater de frente com aquela Big Mom do passado sim. Renan Jorge perguntou: Hey Sogeking, como funciona o tempo de vida que a Big Mom retira para os seus homies? Ou o desgaste de anos de vida que o Luffy perdeu em Impel Down? Esse tempo é limitado, sendo que após o nascimento, a pessoa ela só viveria até, por exemplo, 80 anos e morreria de velhice? Ou pode ser que esse tempo de vida termine por conta de algum acidente com aquela pessoa? O que você acha? Manda salve! Um salve pra você, mano, e essa pergunta é bem boa, porque a questão de perda de tempo de vida e a pessoa morrer por perder tempo de vida pode meio que representar que aquela pessoa vai morrer quando o seu tempo de vida acabar. E aí, se ela não morrer por velhice, vai morrer por conta de algum acidente que vai acontecer. Mas a verdade é que não tem nada a ver com algum acidente aleatório que vai matar aquela pessoa em X anos que ela vai morrer. Na verdade, o que eu acho que acontece é o seguinte: a pessoa é como realmente você falou. A pessoa nasce para viver, sei lá, 100 anos, e aí quando passar esses 100 anos, as funções do seu corpo vão parar, e aí essa pessoa vai morrer. Pode ser que nos 100 anos ela já vai estar velha, e aí vai morrer de velhice. E aí, por exemplo, quando a Big Mom retira a vida de uma pessoa que viveu 40 anos e viveria até os 100 anos, e a Big Mom vai lá e tira 60 anos, essa pessoa vai morrer porque as funções do seu corpo vão acabar. Ela viveria 100 anos, a Big Mom retirou os 60 que ela ainda viveria, e aí ela vai morrer. Porque quando chegasse lá naqueles 100 anos, as funções do seu corpo acabariam ou cessariam, e essa pessoa morreria. Da mesma forma é o Luffy com seu desgaste corporal, o desgaste pelas suas técnicas. Pode ser que o Luffy viveria ali por 150 anos, e a cada vez que ele utilizasse as suas técnicas, ou que ele utiliza as suas técnicas, ele perde, sei lá, 5 anos de vida, e aí esses 150 anos estariam sendo reduzidos para 100, 90 anos, e por aí vai. E esse é o tempo que o Luffy viveria até as funções do seu corpo, até os seus órgãos cessarem as suas atividades. E aí ele morreria. Se ele viver até os 100 anos, vai morrer velho.
Senão, a função do seu corpo vai cessar em algum momento que bater aquela quantidade de anos que ele ainda tem. Mas não tem nada a ver com algum acidente aleatório que vai acontecer com aquela pessoa quando a sua idade limite chegar. E aí ela vai morrer sendo atropelada, de um topado ou alguma coisa do tipo. Isso não tem nada a ver, é mais o tempo de vida em que os seus órgãos vão funcionar. E aí bateu o seu tempo de vida, acabou, você morreu. Kaique Amorim perguntou: Fala Lucas, beleza cara? Manda salve. Então, todas as vezes que eu via no anime de One Piece a explosão radial de Haki do Rei que derrubava os randoms e danificava personagens com mais força, uma coisa sempre passava pela minha cabeça: ele tá usando o Haki da observação também. Até porque no anime o Haki da observação se manifestava com um som tanto agudo e a mudança na coloração dos olhos indo para o vermelho. Já no Haki do Rei avançado, nos foi mostrado que ele utilizava o Haki do armamento também, Roger e Barba Branca. Juntando essas peças, poderíamos teorizar que para o Luffy atingir a defesa inconsciente dos Yonkous de Haki do Rei, é necessário que ele aprenda a utilizar o Haki do Rei sem nenhum outro tipo de Haki. Um salve pra você, mano, e vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber como é que o Luffy pode atingir a defesa inconsciente dos Yonkous, que protegem eles de qualquer ataque mesmo que eles não estejam prestando atenção. Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui. Primeiramente que cada um dos Hakis são bem definidos e eles trabalham de forma individual. Você tem o Haki da observação, que prevê a intenção dos inimigos, e o Haki da observação avançado, que prevê o futuro. Você tem o Haki do armamento, que pode utilizar sua aura ali como uma armadura para se defender e atacar. E tem o Haki do armamento avançado, que pega aquele Haki excedente no seu corpo e faz ele percorrer o corpo do inimigo para ele ser destruído de dentro para fora. E tem o Haki do Rei, que coloca ali pressão nos seus inimigos, impõe a sua vontade nos seus inimigos e que até agora não teve uma evolução apresentada. E por que eu digo que não teve uma evolução apresentada? Porque o Haki do Rei avançado vai ser um poder que dependa só dele mesmo. O que atualmente a gente conhece como Haki do Rei avançado nada mais é do que o Haki do armamento avançado ou Haki do armamento normal, só que imbuído ou com o Haki do Rei com uma camada externa, que faz aquele golpe se tornar muito mais poderoso. Isso aí é a junção tanto de Haki do armamento com Haki do Rei, mas não é Haki do Rei avançado. Agora, para uma pessoa adquirir aquela armadura inconsciente dos Yonkous, eu acho que é o seguinte processo. A pessoa tem que se tornar forte o suficiente, igual a de um Yonkou, ou comparado a ele, para ter um Haki tão forte e tão denso o suficiente, que vai meio que extrapolar o seu corpo e vai protegê-lo de maneira inconsciente. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o Haki do Rei. Até porque a característica que mostra que uma pessoa está utilizando o Haki do armamento imbuído com o Haki do Rei são os raios negros que saem antes dos golpes se chocarem. Aqueles raios negros indicam que a pessoa está utilizando o Haki do armamento imbuído com o Haki do Rei. E aí dá aquela impressão de que quando soca o inimigo não toca nele, mesmo assim ainda dá um dano absurdo. Mas agora no caso da pele impenetrável dos Yonkous, eu aposto que é só o Haki do armamento elevado ao talo. Eles têm ali um Haki tão poderoso que é denso o suficiente para proteger de ataques inimigos. E pro Luffy ter esse Haki, ele vai ter que se tornar tão forte quanto os Yonkous. Isso é tão verdade, ou a gente pode pescar alguns detalhes na obra que provam isso, com a Big Mom se machucando quando ela perde os seus sentidos. Ou então quando o Kaido lembra do Oden, ele dá um cagaço ali e os Bainhas Vermelhas conseguem perfurar sua pele, dando um primeiro dano na guerra. Isso aconteceu no último episódio que foi lançado. Então isso mostra que ali é o Haki da pessoa que tá no talo, tá tão denso o suficiente que consegue protegê-lo. E quando ele não tá concentrado, ou ele perdeu ali os seus sentidos, ele acaba sendo atingido porque esse Haki meio que se esvai, a pessoa não consegue controlar. Elian Ramon perguntou: em que parte de One Piece você pensou? Preciso assistir até o final. A minha foi na história do Chopper e do Hiruluke. Bom, mano, eu não tive um momento que eu pensei isso ou eu não consigo me lembrar. Ali um momento que eu disse, a partir disso eu vou ter que assistir até o final. Na verdade, a primeira vez que eu assisti One Piece eu não gostei muito. A história, a animação antiga não me chamou muito a atenção. Depois, passou um tempo, eu fui assistir e aí eu maratonei todo e quase reprovo na faculdade.
Isso aí foi um momento bem difícil da minha vida. Mas no caso, o que me fez assistir One Piece por completo são que os episódios sempre dão um gancho para o próximo episódio. E aí tu sempre vai querer assistir ou saber o que vem depois. Eu passava ali uma tarde todinha deitado assistindo e sempre um episódio dava um gancho pro outro, e depois eu só queria parar depois que tivesse assistido um arco completo. E esse é o poder que o One Piece, os episódios de One Piece tem, que meio que atraem uma pessoa quando ela é pega por algum elemento. E aí esse gancho de um episódio pro outro vai fazer com que a pessoa assista ela até o final. Mas essa pergunta é muito boa e eu queria saber de cada um de vocês. Qual foi o momento em que o One Piece te pegou e disse: ah, você tem que assistir até o final? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Vai ser bem legal saber isso de cada um de vocês. Refúgio dos Games perguntou: fala Lucas, beleza? Me responde uma coisa que ainda não entendi. Na luta entre os almirantes Aokiji e Akainu, por que eles tiveram ferimentos sérios, com até perdas de partes do seu corpo? Exemplo, Aokiji perdeu uma perna e ficou com 2 cicatrizes, e o Akainu visivelmente uma cicatriz. Pensei que eles eram Logias por completo, que não fossem mais humanos normais, porque eles não voltaram à sua forma humana original como das outras vezes. A resposta para isso é bastante simples e eu tenho 2 possibilidades. A primeira delas foi o puro e simples Haki do Armamento, que é um poder que faz com que os seus usuários toquem o corpo real de usuários de Akuma no Mi. Se você utilizar o Haki do Armamento, você vai conseguir tocar o corpo real de um usuário de Logia. E eu acho que foi esse Haki aí, ou foi o Haki do Armamento normal, que cada um dos almirantes utilizou na batalha entre eles dois. Vamos pensar assim. De início, a batalha foi equilibrada, ou estava equilibrada, porque cada um tinha ali toda a sua força e os seus hakis iniciais, tipo, eles não gastaram tanto do seu haki na batalha. E a gente sabe que o haki pode ser gasto. O Luffy é um bom exemplo disso, o Gear Force dele come ali todo o seu haki e ele tem que recuperar depois. Então no início da batalha entre Aokiji e Akainu, eles estavam com um haki que se equiparava e por isso, teoricamente, eles não conseguiam se atingir. Quando eles utilizavam seus ataques com o Haki do Armamento, por estarem equiparados, esses hakis se equilibravam e nós tínhamos só elementos tocando em elementos. Nós só tínhamos o magma encontrando o gelo e eles não tocavam o corpo real dos seus usuários. Mas à medida que a batalha foi passando, eles foram gastando o seu Haki do Armamento e aí pode ter chegado um momento em que o Haki do Armamento do Akainu foi superior ao Haki do Armamento do Aokiji. E aí ele conseguiu transpassar esse Haki. E como eu falei, o Haki do Armamento faz o seu usuário tocar o corpo real do inimigo. E aí a gente pode pensar que a lava do Akainu, imbuída ali com o Haki do Armamento, conseguiu tocar o corpo real do Aokiji. E aí ele perdeu ali a sua perna e teve algumas cicatrizes. E aí a gente também pode pensar isso pro Aokiji. Em um determinado momento, o seu Haki foi superior ao Haki do Akainu, e aí conseguiu transpassar esse Haki, e como o Haki do Armamento faz com que o seu usuário toque o corpo real do inimigo, aí o gelo do Aokiji conseguiu tocar o corpo real do Akainu, e aí ele foi atingido. Essa é a primeira resposta ao primeiro ponto. Mas também tem um segundo ponto, que no caso são os elementos da sua Akuma no Mi. Eles não se misturam e podem até se anular entre si. E aí a gente pode pensar que por causa disso, se os dois não estiverem utilizando o Haki do Armamento, até porque na primeira metade da Grand Line esse Haki não foi bem trabalhado pelo Oda, então a gente pode pensar que na batalha entre os dois almirantes, com seus elementos sendo opostos, em um determinado momento o magma do Akainu foi superior e conseguiu atingir o corpo real do Aokiji. E em um determinado momento o gelo do Aokiji foi superior ao magma do Akainu e ele conseguiu atingir o corpo real dele. A gente sabe que no mundo de One Piece os elementos têm predadores naturais. Já aconteceu com a Goro Goro no Mi e a borracha do Luffy, a areia do Crocodile e água. Então a gente tem ali que magma e gelo não se misturam e eles se anulam entre si. E aí pode ter que em um momento da batalha um foi superior e depois o outro foi superior. E aí eles conseguiram se atingir e dar aquelas cicatrizes em cada um deles. Esses são os dois pontos que teoricamente explicam o que pode ter acontecido nessa batalha. E se vocês tiverem outros pontos que colaborem com isso, já comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Mihawk perguntou: o que você acha da teoria do Shimaru Shimotsuki ser o almirante Touro Verde? Eu sou muito pé atrás com essa teoria, até porque os pontos que comprovam ela não são fortes o suficiente para segurar esse argumento. Elementos como um touro na roupa do Shimaru, ou então o Touro Verde está ali há 3 anos sem comer,
Isso está ligado ao fato de que teoricamente os samurais não sentem fome, pra mim não são elementos o suficiente para provar que os dois são a mesma pessoa. Muita gente sofre da síndrome de que todo personagem novo que aparece na verdade é um personagem antigo que está sendo reintroduzido, mas nem sempre é assim. Nos dois últimos arcos que a gente está tendo agora, que foi o da Big Mom e agora o do Kaido, a gente viu a maioria esmagadora dos personagens que foram introduzidos sendo novos personagens. E aí, da mesma forma que o Fujitora foi um personagem totalmente novo, pra mim o Touro Verde vai ser um personagem totalmente novo que a gente ainda não tinha visto. Agora, sobre o pai do Zoro, o que eu acho que realmente aconteceu foi que ele morreu juntamente com os outros samurais pelas mãos do Kaido, e nada mais. Luffy 1 bilhão perguntou: Sogeking, responde minha pergunta. O que você acha que é o One Piece? Será que no Diário do Oden ele fala alguma coisa sobre? Bom, mano, sobre o tesouro One Piece eu não faço a mínima ideia do que pode ser. E na verdade eu tento não pensar sobre isso, eu quero que no futuro eu seja surpreendido. Até porque por mais que eu pense em várias coisas que podem ter lá na última ilha, eu acredito que eu nunca vou chegar no que realmente é o One Piece. Se a gente for pensar, vai ter tesouros? Vai ter tesouros de alguma forma. Vai ter alguma coisa relacionada à história? Vai ter alguma coisa relacionada à história. Mas o que é o central do tesouro? O que vai ter lá que seja particular e seja valioso o suficiente para toda essa jornada? Eu acredito que isso a gente não consiga adivinhar. Sei lá, pode ser também a jornada até aqui, os amigos que você fez. Seria muito broxante, mas vai saber. Eu mesmo não penso muito e quero ser surpreendido no futuro. Agora, sobre o Diário do Oden revelar alguma coisa sobre o tesouro, eu acredito que também não vai revelar. Até porque o fato de chegar na última ilha é um feito absurdo só para aqueles que realmente conseguiram chegar lá. Então eu acho que para saber o que é o tesouro One Piece, a pessoa realmente tem que fazer toda a jornada e chegar lá na última ilha. Eu acho que o Oden não colocaria no diário ali, o tesouro One Piece é isso, 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 para que qualquer um que tivesse o diário pudesse saber o que é aquele tesouro. Até porque o Yamato achou, a Yamato achou esse tesouro aleatoriamente e agora ela vai possivelmente passar para o Momonosuke. E as coisas que estão escritas naquele diário são coisas relacionadas a acontecimentos futuros, como se lá no passado existisse alguém que conseguisse prever ali coisas que iriam acontecer e essas coisas estão acontecendo agora. Como por exemplo, se ele não conseguisse derrotar o Kaido, só 20 anos depois apareceria ali uma galerinha forte o suficiente para derrotá-lo. Deusimar Lima perguntou: você acha que o Sunny é a Pluton também? Porque o Sunny ele tem muito poder destrutivo e também tem aquele canhão que eles usam para voar. Se o Franky por acaso usasse para atacar, será que causaria uma grande explosão? Ou só nocautearia os inimigos mais próximos? Essa teoria é muito boa e tem vários pontos que podem comprovar que ela realmente é real e a Pluton pode ser o Sunny. Primeiramente que quando o Franky recebeu as plantas dessa arma, ele cogitou a construção dela. E o Iceberg só disse, você que sabe, se você quiser construir, pode construir. Um segundo ponto é que cada um dos Mugiwaras são absurdos em suas profissões. E mesmo que o Franky não tenha feito uma cópia daquelas plantas, eu não duvido que ele tenha decorado todas elas para construir essa arma ancestral. Até porque se a gente for lembrar do arco passado, que foi de Holy Cake, o Sanji conseguiu recriar o bolo da Big Mom, que é extremamente absurdo, só sentindo o cheiro. Ele conseguiu identificar todos os ingredientes e fazer um bolo igual ao da Big Mom, isso só pelo cheiro. Então eu não duvidaria que o Franky conseguisse decorar todas aquelas plantas para a construção dessa arma. E mesmo que não exista mais aquelas plantas, ele pode construir aquela arma, e aí aposto que ele construiu o Sunny baseado nela. E um terceiro ponto é a lição que o Franky aprendeu com um Tom, de que um navio ele não tem culpa da maneira como ele é usado. Se ele for usado só para navegar, vai ser um navio de navegação. Se for para utilizar por meios militares, vai ser um navio de guerra, mas o seu construtor tem que amar os seus navios. Então o Franky, sabendo ali que os Mugiwaras são boas pessoas, pode ter pensado assim, no futuro pode ser que a gente precise desse poder. E como eu confio no Luffy e nos Mugiwaras para utilizar ele da maneira certa, então eu vou deixar aqui guardado e no momento certo eu aviso para eles que o Sunny é uma arma ancestral.
E um quarto ponto é que uma arma ancestral não necessariamente é um objeto ou uma pessoa. Pode ser um conjunto de coisas, e existe uma teoria que é a teoria dos 3 Cs, que falam que uma arma ancestral, para estar realmente completa, ela necessita de 3 coisas, que é o condutor, a carruagem e a carroça. E aí a arma ancestral Pluton seria a carroça, precisaria do condutor e da carruagem. Assim como a Poseidon, na verdade, pode ser a Noa como carruagem, a cavalaria ali como os reis dos mares, e o condutor seria a Shirahoshi, que controlaria ali os reis dos mares com seus poderes. A galera ali do canal Akagami fez uma teoria bem legal falando sobre isso e o que pode ser cada uma dessas armas ancestrais. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Eduardo Costa perguntou: se a Marinha tivesse que pagar o Luffy por todos os piratas que ele já derrotou e a Marinha prendeu, tais como Crocodile, Doflamingo e etc., quanto a Marinha teria que pagar pro Luffy? E por que não paga? Um abraço, mano. Um abraço pra você, mano, tamo junto. E respondendo a sua pergunta, primeiramente, o porquê a Marinha não paga o Luffy é porque ele é um fora da lei. Se ele for lá cobrar, ele vai acabar sendo preso e não vai ganhar recompensa nenhuma. Agora, se ele fosse um caçador de recompensa, seria uma coisa totalmente diferente. Aí ele receberia todo o dinheiro por todos os inimigos que ele já derrotou. Agora, levando em conta só os personagens mais fortes que o Luffy já derrotou, ou os principais de cada arco, como por exemplo os principais do East Blue, se a gente fosse contar as recompensas de todos eles, no momento em que o Luffy derrotou cada um deles, o Luffy teria que receber uma recompensa no total de 3 bilhões e 134 milhões de beris. É muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Quem gostaria de receber toda essa bolada seria a Nami. Ela receberia de bom grado. Marcos perguntou: opa, salve Lucas, qual é o mais forte? Shanks atual ou Roger no seu auge? Qual a sua opinião sobre isso? Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é bem difícil dizer que o Shanks vai superar ou já superou o Roger. Até porque até esse momento da história a gente nunca viu ele lutando. O Oda segura todo o hype do Shanks só na posinha ali, só ele fazendo pose no Novo Mundo, mas na verdade ele nunca lutou efetivamente pra gente ver, então não tem como dizer que ele supera o Roger. Agora o Roger era um monstro extremamente forte, e na época que ele vivia existiam outros monstros pareados com eles, e ele conseguia lutar com todos eles e não era derrotado. Primeiramente um Garp e um Sengoku no seu auge. Ele mesmo já falou que se a Marinha quisesse ter a chance de prendê-lo, tinha que mandar pelo menos um dos dois, ou então os dois, para lutar contra ele. Ele também batia de frente ali com Barba Branca e a gente não viu ele sendo derrotado ou não teve nenhuma menção disso. Lutava ali com o mais formidável dos seus inimigos, que no caso era o Shebeck, que era extremamente forte também, e também lutava contra o Shiki, aquele mesmo que conseguiu lutar contra Garp e Sengoku ao mesmo tempo. Então pro Roger, naquela época lá era muito mais difícil e ele lutava com muitos mais monstros do que é atualmente. Então eu posso considerar que pelos seus feitos ele é muito superior. A não ser que em um determinado momento o Oda chegue e fale: ah, aquele encontro do Kaido contra o Shanks só chegou e pisou na cabeça do Kaido e disse: e aí, quem manda aqui? E aí o Kaido foi embora com o rabinho entre as pernas. A não ser que isso tenha acontecido, eu aposto no Roger. E o Shanks ainda não chegou no nível de poder dele e eu não sei nem se pode chegar. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal e outra lá no meu Instagram e pode até repetir as perguntas que a chance dela aparecer é maior. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, se você quiser ser mais efetivo aqui no canal, além do seu like e do seu comentário, cogita vir fazer parte dos membros, que eu acredito que vocês vão gostar das recompensas. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!